Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, uma ex-cantora do movimento gospel, Daiane Damasceno, que teve a sua mente aberta através da obra do Espírito Santo, ela gravou um vídeo denunciando os erros do movimento gospel tão enraizado no nosso país. A Daiane, por exemplo, ela compôs um louvor que fez muito sucesso, que tem o título de Deus Cuida de Mim, gravado pela Graça Music de R.R. Soares. O clipe está disponível no YouTube, que já teve quase 1.200.000 visualizações. E Daiane abandonou o evangelho da prosperidade que R.R. Soares prega até hoje, e muitos estão abrindo seus olhos pelo poder regenerador do Espírito Santo. Confira comigo o trecho do vídeo dela falando a respeito desse movimento gospel, e após o trecho do vídeo eu irei realizar um comentário bíblico sobre ele. Eu falei algo nos meus stories, eu faço questão de vir aqui enfatizar. O que acontece nos bastidores do mundo gospel, nem os ímpios têm coragem de fazer. Há mais ética moral entre os incrédulos do que entre os supostos crentes, entre os ditos crentes. Os adoradores, cantores, pregadores, cristãos. Eu digo sem medo de errar, Deus não está no gospel. Deus não está no gospel. Isso não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho da cruz. Esse mercantilismo em nome de Deus não é a mensagem de Jesus. Eu sei que é difícil para você acreditar nisso. Eu falo com propriedade, pois dessa água suja eu bebi um dia. Eu sei do que eu estou falando. Por isso que eu faço questão de repetir e repetir e repetir, porque eu penso nos pequenos, nos enganados. E alguém vai entender. Eu sei que ovelhas entenderão e bodes reclamarão, mas isso não tem problema. Isso não tira a minha vontade de acordar as pessoas e de alertar, porque eu sei o quão prejudicial é viver nesse engano. Eu sei o que isso causou na minha alma, por isso que eu faço questão de falar e alertar vocês. Há dificuldade para muita gente em aceitar e acreditar, porque essas pessoas não querem que o castelo de ilusão delas desmorone, né? Você tem dificuldade de entender que essas pessoas não estão preocupadas com a sua alma, estão preocupadas com o seu consumo. É isso, com o seu consumo. Eu venho do catolicismo. Eu e toda a minha família éramos católicos, e os crentes têm mania de reclamar que os católicos são idólatras. Só que vindo para o meio cristão, evangélico, eu vi que é totalmente ao contrário. Os crentes se superaram na idolatria. Ergueram ídolos, amam personalidades gospel, amam celebridades, amam popstar ungido. E ai daqueles que tentarem arrancar do altar do coração de vocês esses ídolos, esses bezerros de ouro. Vocês defendem com unhas e dentes cegamente. Cegamente. É por isso que está essa palhaçada na igreja. É por isso que existe flor de lis. É por isso que existe cantor, grupo, banda, músicos sem caráter algum cristão. Estão aí, contaminando o corpo de Cristo, influenciando os seus filhos, os nossos jovens, trazendo mundanismo para a igreja, o secularismo para a igreja. E você não faz nada. Você faz questão de sacrificar ovelhas, mas defender lobos. Esse é o problema, vamos defender lobos. Não exponha, não fale que isso existe. Você não faz nada e não quer que ninguém faça? Você não se manifesta acerca da justiça e da verdade e quer silenciar quem resolve fazer alguma coisa para alertar, para dizer, gente, pelo amor de Deus, será que vocês não estão enxergando que isso é o engano do inferno? Que nós estamos em dias difíceis, no tempo do fim, em que há realmente a apostasia no meio da igreja. Mesmo sabendo que é bíblico, isso não nos dá o direito de cruzarmos os braços e não fazermos nada. Nós estamos falando de vidas influenciadas por um evangelho mentiroso. Esse evangelho do tudo pode, esse evangelho mundano que tem entrado no meio do povo de Deus. Algo que o Senhor continua dizendo nos dias atuais. Está em Amós 5:21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas.
afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. É isso que Deus está esperando de nós. Retidão, justiça. Deus está enojado e a taça da ira de Deus está pronta para ser derramada naqueles que não se arrependerem. Está pronta para ser derramada nos farsantes da fé, aqueles que usurpam a palavra de Deus, que se utilizam do evangelho para enriquecer, que se utilizam do nome de Cristo para poder conseguir status, fama, para o seu bel prazer. A taça da ira de Deus está pronta para ser derramada sobre os lobos. E eu desejo que eles se arrependam a tempo, pois o fim será triste se não houver arrependimento. Eu tenho comentado isso com o Felipe. A sensação é essa, parece que não vai sobrar ninguém. Mas eu acredito sim que existe a igreja verdadeira de Cristo espalhada pelo mundo, que não se corrompeu, que não se vendeu ao business, que não se entregou a Satanás, que não vendeu a sua alma pelo sucesso. Que você seja achado fiel até o fim para resistir a esse mundo corrompido e caído. O Senhor nos manterá firme até o fim. Os tempos são maus, os dias são difíceis, Jesus está às portas. Guarde a tua fé. O reino dos céus está próximo. Essa é a mensagem do Espírito de Deus à igreja. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Deus está enojado. Está pronto para vomitar aquele que é morno. Então se decida, não dá para servir a dois senhores. Decida quem é que vai ocupar o teu coração. Não dá para servir a Deus e aos ídolos. Acorda, guarda a tua fé, olhe para a eternidade. Você não vai viver para sempre. Então para de brincar com o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo. Para de bater palma para doido dançar. Se posicione como um cristão fiel diante do Senhor. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. O véu foi rasgado, pare de querer costurar o véu novamente. Você tem livre acesso ao céu, ao Senhor. Você não precisa e não deve depender de homem algum. O teu acesso deve ser diretamente com o eterno Deus. Guarde a tua fé. Cuidado, os tempos são difíceis e vão piorar. A Bíblia tem que se cumprir, mas não fique de braços cruzados. Não fique. Faça algo em prol da justiça, da retidão. Ame tudo que Deus ama e odeie tudo que Deus odeia. E muitas pessoas já compartilharam esse vídeo dela e eu assisti o outro vídeo que está disponível no canal dela explicando que ela não faz mais parte desse movimento gospel e muitos continuam chamando ela de gospel, usando o título Cantora Gospel Daiane Damasceno, Cantora Gospel denuncia o gospel, e ela não é mais gospel. Infelizmente esse sistema religioso tem deturpado o conceito de adoração. Qualquer pessoa que faz composições bíblicas cristãs é jogada no nicho de gospel. E muitos sabem que o mercado gospel está envolvido com muitos escândalos há anos no nosso país. E os cantores gospels não estão preocupados, meus irmãos, com as almas, mas sim com lucro, com o bolso cheio. Pesquise na internet sobre cachês de cantores gospels e você vai ficar pasmo com isso. E já foi também comprovado que os valores dos cachês, além de altos, não são fixos e podem ser até 3 vezes maiores se o evento for pago com dinheiro público, dinheiro seu. Veja esse dado comigo. Em 2011, o grupo Diante do Trono ele foi citado em um processo do Ministério Público por usar o dinheiro público para gravar um DVD ao vivo, meus irmãos. E a prefeitura pagou 250 mil reais por um show que a banda aproveitou a presença de 60 mil pessoas e gravou o evento que certamente ainda lhe rendeu uma boa grana com comercialização dos DVDs do Diante do Trono. Pouco tempo depois, meus irmãos, o André Valadão também recebeu 200 mil reais num evento na prefeitura de Cabo Santo. E na época a cidade ela estava atravessando uma enorme
crise financeira, mas André ele justificou dizendo que o valor era uma ajuda também para a gravação do seu DVD na cidade. E sendo sincero, esse é apenas um dos exemplos que eu separei, pois dá para fazer um vídeo sobre os maiores escândalos do movimento gospel, meus irmãos, e a lista ela é muito grande. E além de valores absurdos, os escândalos de pastores no meio gospel desse movimento são inúmeros. E quem está acompanhando, por exemplo, o caso da deputada evangélica Flor Delis, a deputada acusada de mandar matar um marido, o pastor Anderson do Carmo, ele foi morto com mais de 30 tiros em junho de 2019. E você acha que isso não tem escandalizado o nome de Cristo, a reputação da igreja? A Daiane alega que ela veio antes também do catolicismo, juntamente com a sua família, e muitos evangélicos acusam os católicos de idolatria. Mas se você observar no meio gospel, a idolatria é pior do que muitas seitas e também do próprio catolicismo. Hoje, cantores e pregadores desse movimento gospel são tratados como astros de cinema. Eles tornaram estrelas, querem os holofotes, ostentam riquezas como sinal de unção de Deus, desfilam na passarela da fama, exigindo gordos cachês para se apresentarem, meus irmãos. Cruzam céus de jatinhos particulares e hospedam-se apenas em hotéis 5 estrelas. Sempre que a igreja coloca homens no pedestal e aceita glórias de homens, ela está urgentemente precisando de uma nova reforma. É isso que precisamos no Brasil. E qualquer pessoa que se levante, meus irmãos, para expor erros, heresias, falsos profetas, falsos movimentos, é taxado como julgador e fariseu. Como Daiane disse, eles preferem sacrificar ovelhas, mas defendem lobos. E por que eles fazem isso? Porque se você defende falsos pastores e pessoas desse movimento, você é exatamente igual a eles. A nossa geração ficou conhecida por não examinar biblicamente se algum movimento é de Deus ou não. Ou o famoso clichê do evangélico, não cause contendas, pregue e ganhe almas. Ou ao invés de você estar julgando aqui, Gabriel, por que você não vai lá ganhar almas pregando o evangelho? O clichê para aqueles que defendiam o Lula na época da eleição era: ele roubou, mas ele fez muito. Lula fez muito pelo povo. O mesmo se dá para pastores evangélicos. Ele prega heresias, mas ele ganha almas. Nós estamos em uma cultura onde a perseguição violenta não existe contra os cristãos. E muitos que se dizem crentes esqueceram que a fidelidade a Deus tem um preço muito grande. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 12. O pastor americano John MacArthur ele disse que boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos eles devem estar em uma diversão e não em uma guerra espiritual. A ideia de lutar em favor da verdade doutrinária é algo bem distante do pensamento da maioria dos frequentadores da igreja. Inúmeras pessoas sendo influenciadas por um evangelho mentiroso, e eu gostaria de compartilhar o texto de Ezequiel com vocês. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Mas se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua responsabilidade. Ezequiel capítulo 33, do versículo 8 ao 9. O profeta do Antigo Testamento que proclamava o aviso do arrependimento não seria julgado se alertasse as pessoas do seu erro, mas aqueles que se recusam a entregar a mensagem de Deus seriam responsabilizados pelo erro também. Isso demonstra a infidelidade de muitos ditos evangélicos que veem as pessoas no erro e pelo politicamente correto e autopreservação da imagem, eles preferem se calar e não protestam contra
contra o erro. Sabia que se você vê pessoas no pecado e não fala que isso é pecado dentro da igreja e não avisa os ímpios do seu erro, o sangue deles estará nas suas mãos no dia do juízo? Você sabia disso? E no dia do juízo, você que não quis alertar a sua família, amigos, cônjuge sobre erros doutrinários, vida pecaminosa, o sangue dessas pessoas vai estar em suas mãos. E Daiane chega a se emocionar no vídeo quando ela lê o texto de Amós que pode ser aplicado diretamente à nossa geração gospel. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras, e em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Amós capítulo 5, do versículo 21 ao 24. A adoração feita com coração corrompida, cheia de pecados, eram desprezadas por Deus em Israel. Semelhantemente, meus irmãos, o som das guitarras, a bateria desse movimento gospel tem enojado a Deus durante anos. Nada disso agrada a Deus. Um movimento cheio de escândalos e um testemunho que tem sujado a igreja de Cristo, a reputação dos evangélicos. Muitas igrejas tornaram-se empresas lucrativas. O evangelho se tornou um produto do púlpito e os frequentadores se tornaram consumidores. Eles não pregam o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho do arrependimento, mas eles pregam uma mensagem que não veio de Deus, que é para encher os seus cofres das suas igrejas, das suas denominações. E o movimento gospel virou um camelô da fé, lobos vestidos de ovelhas, assim como Jesus e todos os apóstolos nos alertaram a respeito dessa realidade. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E o movimento gospel tem criado uma enxurrada de falsos mestres e ditos profetas que promovem libertinagem na igreja de Cristo, ou seja, o evangelho de tudo pode, o evangelho docinho. E devido ao péssimo testemunho desse movimento, meus irmãos, durante anos o evangelho tem se tornado chacota na boca dos incrédulos. O mundo zomba e escarnece do evangelho de Jesus Cristo. Não por causa da loucura do evangelho, que é aquela mensagem que salva, mas pela loucura dos ditos evangélicos gospel, que tem sujado a reputação do cristianismo. E o mundo zomba e escarnece do evangelho de Jesus Cristo por causa dos cristãos nominais, dos falsos mestres que estão sujando cada vez mais a reputação do cristianismo. Eles são uma grande barreira para os incrédulos escutarem o evangelho. E eu concordo com o vídeo da Daiane e que Deus levante mais pessoas corajosas para alertar as pessoas e nos despertar para um verdadeiro avivamento no nosso país que nunca experimentamos verdadeiramente. Porque avivamento, meus irmãos, não é louvorzão e gritarias em show, mas transformação de vida, arrependimento genuíno, mudança social através do evangelho. É esse avivamento que eu quero e eu clamo a Deus. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Pregando Evangelho, meus irmãos. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito para sempre estar acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal. Que Deus abençoe vocês.